Para mim, foi uma experiência. Eu fui, na verdade, porque o meu pastor me incentivou muito aí, né? Ele me incentivou porque ele já tinha, né, na verdade, o endereço, o interesse, né, o pastor Silvio, em trazer os legendários para Ribeirão Preto. E ele falou, cara, preciso de você, preciso que você eh, participe, seja parte da equipe. Na época ele já tinha a ideia de me colocar como ADM, né, dos legendários, só que eu não tinha passado. E eu falei, pô, vou então, né, com E, muita insistência ali, acabei indo, e né? que época que foi isso? Porque o pastor, isso, o movimento chegou no Brasil em 2015, se não me Sim, engano, né? E aí, que época que era isso mais ou menos? foi o ano retrasado, meados do ano retrasado, eu passei, subi em São Paulo, né? Conheci, na verdade, não tinha ainda estendido para o interior aqui do estado de São Paulo. E fui assim, fui eu e um amigo, e rapaz, foi uma experiência assim E extraordinária. qual foi a pista? Foi a pista de Supção, De lá subção. de São Paulo, É né? muito boa lá, né? A pista Muito bonita, né? boa, o pastor Alexandre Claudino, né? Foi uma experiência maravilhosa, assim, porque confesso para você que eu não sabia o que era, e isso é interessante do legendário, né? Porque Sim, muitas pessoas querem saber o que que é o legendário. Cara, o legendário não tem nada que já foi feito que você fala, isso aqui parece o Legendários. O Legendários foi eu acredito muito que Deus deu uma estratégia mesmo divina, né, pro pastor Chep, né, que ele criou esse movimento, porque é algo assim restaurador, né? Nós trazemos a essência do homem, né? De acordo com aquilo que o homem nasceu para ser, né? Então, a gente fala que nós vamos, o homem ele vai para a montanha para ser resetado, né? Para ser restaurado por padrão de fábrica. Então, eu quando fui, eu tenho uma história que eu acho que essa questão da masculinidade ela sempre me perseguiu, né? Eu sou pai adotivo, tive as minhas experiências traumáticas também com meu pai, e aquilo tudo que eu passei lá, que eu revivi, me trouxe ressignificação e me mostrou que é possível também nós fazermos isso na vida de outros homens, né? Então, a minha experiência, a princípio, assim, quando a gente chega lá, né, é meio assustado, a gente assusta um pouco, né, mas é, é um processo, né? A gente sempre diz isso, que o processo ele tem uma recompensa lá no final, e é o que a gente passa e vê muitos homens passando, né? com certeza, né? A gente tem essa questão de eu vejo muito de tirar o homem da zona de conforto de fato. Sim, Não é aquele, eu vou parar de tomar café, eu vou tirar o açúcar, eu vou acordar mais cedo, tomar banho gelado. Não é nada disso, é de fato, né? sim, Você tem uma restrição ali de sono, mas lógico que ninguém mata ninguém, né? sim, Tem uma restrição alimentar, tem bastante uma ativação física, né? A gente tem os jogos e tudo isso feito, parece que é sob medida para ativar o homem mesmo, né? Tem aqueles momentos de vulnerabilidade que a gente senta ali para conversar entre homens e de uma maneira muito segura consegue, né, falar e aí se abrir e ter muita cura, né? O que que sim. você tem a falar em relação a isso? E você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, né? A zona de conforto, eu sempre digo que é o pior lugar que um homem pode estar. A zona de conforto é o pior lugar que nós podemos estar como homens, mas é o lugar que a maioria dos homens estão. E se eu, né, e você não tomarmos conta, nós também vamos entrar na zona de conforto. Então, no Legendários, nós tiramos esses homens da zona de conforto, eles perdem, né, o seu controle e esse homem ele é desafiado. Então, você pode reparar na sua vida, todos os momentos seu de maior crescimento foi em momentos de, assim, que você perdeu, às vezes, um trabalho, você perdeu um cliente que era talvez o melhor cliente que você tinha, e você teve que correr atrás de algo. Porque você correu atrás de algo, algo aconteceu. Então, a gente começa a perceber, como homens, que nós temos dentro de nós um potencial que nós não conhecemos. Mas isso só acontece quando você é tirado da sua zona de conforto. Se você pega os maiores empresários, né, as maiores histórias de cases de sucesso, você vai ver que foram homens que, em algum momento, foi tirado deles esse conforto, né? E esses homens que sobem a montanha, eles passam por isso, por essa experiência de ser tirado da zona de conforto. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo, é o lugar mais perigoso para um homem, é a sua zona de conforto, né? Então, às vezes, o papel do homem é o homem ali sentado num sofá,
com o controle de TV na mão, passando o canal. Essa é a zona de conforto. Sim, com certeza. Nós fugimos do desconforto. Eu sei que ninguém quer buscar o desconforto, mas o desconforto ele é sempre crescimento para nós, homens, né? O desconforto, ele traz os desafios e ele traz novas soluções, né? Sim, Então a gente cresce e quando a gente desce na montanha, a gente leva isso para a vida também, né? Eu sim, acho que ali a montanha é uma alegoria da vida, né? E a gente é confrontado, a gente é ali muitas vezes, como você falou, tira da zona de conforto e nos traz para o presente, né? sim, Tira, por exemplo, que eu estava comentando, muitas vezes a gente sair daquela ambiência. Então, por exemplo, o cara que está acostumado a jogar aquela bolinha e depois ir para todos os homens são adúlteros ali. E ele é adulto, ele se sente confortável, né? O que que sim, tem? Essa, minha esposa não vai saber e tal. Ou o cara que é menos honesto, desonesto. Quando a gente leva para o Legendários, ele tem que estar presente ali, né? sim, Ele tem que cuidar o próximo passo, ele tem que estar atento, e aí a gente consegue confrontar as atividades dele, né? Confrontar a vida que ele está levando com Cristo, né? sim.